TV Câmara, Campinas. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a palestra Conversando sobre Saúde Mental, a Importância do Autocuidado, promovida pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, e que será ministrada pela psicóloga Vitória Rocha. Então, convidamos para compor a mesa de abertura a presidente em exercício desta Casa Legislativa, vereadora Débora Palermo. Convidamos também o vereador Luiz Rossini. E Nelly Alves Monteiro, diretora acadêmica da Elecamp. Uma vez composta a mesa, convidamos os presentes a receberem nossa palestrante de hoje. Por favor, recebam Vitória Rocha. Com a palavra, o vereador Luiz Rossini. Boa tarde. Quero inicialmente cumprimentar a vereadora Débora Palermo, que está hoje como presidente da Câmara em exercício. É a primeira mulher na história da Câmara de Campinas a assumir a presidência dessa casa. Então, hoje ela inscreve o nome dela na história da cidade. Parabéns, você merece. Cumprimentar a Nelly, diretora do Elecamp, e a nossa palestrante Vitória Rocha. A gente estava ali embaixo e o pessoal estava pensando que ela era aluna de uma das escolas aí, né? Mas jovem assim, mas psicóloga, experiente, certamente vai poder trazer muita informação importante para nós. Cumprimentar aqui professores e alunos das escolas presentes. Quais são? Vitória Dória Lins. Está marcado ou não? Passar... Semifeja Paulo Freire. Qual mais? Castelo Branco. Isbete. Mais alguma? Enfim, assim, legal vocês terem atendido o convite e estar aqui presente na Câmara de Campinas, que é a Casa do Povo, é a casa de vocês. Rapidamente, é o terceiro evento que a gente faz para debater, aprofundar um pouco a análise de questões que dizem respeito a esse tema que para alguns aqui talvez seja até novidade, a gente fala saúde mental, né? Nós estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. Infelizmente, esse é um fenômeno que tem aumentado muito na sociedade, é uma realidade da qual as escolas, as famílias, né, os profissionais da área de psicologia, psiquiatria têm que cada vez mais se debruçar para entender como isso acontece. E eu acho que está tendo essa discussão, esse bate-papo com vocês sobre o autocuidado, sobre saúde mental, é fundamental para fortalecer a resistência de vocês nessa caminhada que não é fácil. Viver impõe muitas vezes desafios. A vida é maravilhosa, nós vivemos momentos alegres, felizes, mas às vezes a gente se depara com situações difíceis. E a gente está preparado para enfrentar essas situações, é algo fundamental, é importante. Muitas vezes nós temos frustrações, às vezes a gente tira uma nota baixa, a gente fica frustrado, né? A gente almeja ganhar alguma coisa, não ganha, briga com o namorado, com a namorada. A gente precisa se preparar também para enfrentar esses dissabores da vida.
Eu acho que eu sou o mais jovem de todos aqui. Eu tenho 67 anos. Eu sou jovem há mais tempo que todos vocês, porque a juventude é algo que a gente tem que carregar dentro da gente a vida inteira. E eu lembro de momentos da época que eu tinha a idade de vocês, né, momentos bons, até alguns difíceis, mas a minha formação intelectual, emocional, aconteceu nessa idade de vocês. Nós estamos saindo de uma pandemia, uma novidade para a humanidade, e a pandemia impactou de forma diferente as nossas cabeças. A gente tem dados estatísticos que demonstram que aumentou a depressão, a ansiedade, outros tipos de doença. Então, entender esse momento que nós estamos vivendo é importante para a gente fortalecer os aspectos bons do que é viver. Então, obrigado por estarem aqui. Parabéns, Nelly, pela iniciativa. Obrigado, Vitória, por se disponibilizar a conversar com ele sobre esse tema. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito boa e rica para todos nós. Um abraço. Passamos agora a palavra para a Nelly Monteiro, diretora acadêmica da Elecamp. Boa tarde a todos. Meu nome é Nelly, eu sou a diretora da Escola do Legislativo. Não sei se todos vocês têm conhecimento do que seja a Escola do Legislativo, mas a escola promove vários projetos aqui dentro, como o Parlamento Jovem, que talvez vocês já tenham ouvido falar. É a primeira ação que nós estamos fazendo pós-pandemia com o público externo, uma grande satisfação. Gostaria de agradecer o apoio da presidência da casa, né, a vereadora recém-possada, mas a presidência sempre nos apoia, o vereador Rossini também sempre apoiando os projetos da escola, a nossa palestrante, todos os presentes, Fernando, que disponibilizou aí, não mediu esforço para que vocês pudessem estar aqui hoje. A gente tem muita expectativa que em 2023 a gente possa retomar os projetos do parlamento, só para aproveitar o momento de explicar para vocês um pouquinho o que seja a Escola do Legislativo. E a gente fica aqui à disposição. Tenho certeza que esse assunto que a Vitória vai tratar hoje é de extrema relevância e outros tantos vocês terão oportunidade de comparecer aqui em outros eventos que a escola fará e a gente está sempre à disposição de vocês. Obrigada. Com a palavra, a presidente em exercício da Câmara Municipal, Débora Palermo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador Rossini, vice-presidente dessa casa, a Nelly, da Elecamp, pela palestra, por essa iniciativa tão importante de discutir um tema de extrema relevância, né? Trazer esse debate, a Vitória, né, que vai estar aqui falando para vocês essa tarde, e dizer que, para mim, acabei de assinar como presidente em exercício dessa casa, e é uma honra estar nessa mesa como, na minha primeira tarefa como presidente, diante de tantos adolescentes, né, tantos jovens. O que me trouxe a essa casa, à política, foram vocês, né? Foram as crianças, os adolescentes e os jovens, né? Pelo meu trabalho como professora e também como conselheira tutelar por 12 anos. Eu disse e tenho feito isso, que eu viria para essa casa para ser a voz das crianças, dos adolescentes e da juventude. E tenho feito isso com muito prazer. Então, tudo que diz respeito a vocês, né, crianças, adolescentes, jovens, quanto diz respeito à educação de vocês e tudo aquilo que é direito de vocês, eu tenho compromisso de defender e trabalhar para que se cumpra. Contem sempre comigo. Parabéns mais uma vez ao vereador Rossini, a Nelly, por esse evento. É muito importante o tema que vai ser tratado aqui. Com certeza a Vitória trará importantes informações. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Não há nada mais importante do que a vida humana. Cada vida importa.
E a nossa atenção, o nosso olhar cuidadoso, afetivo, amoroso para com o próximo é que faz toda a diferença. Se vocês pensarem, se cada um de nós pensar, né, que não existe ninguém no universo igual a nós somos únicos. A nossa digital, a nossa íris, o nosso DNA é único. Deus criou cada um de forma especial e única. Olha o valor que tem isso. Olha o quanto vocês são importantes. E eu tenho certeza que essa tarde vocês vão aprender muito mais sobre como vocês são importantes e como cuidar para que cada dia mais vocês tenham noção daquilo que diz respeito ao seu cuidado, à sua proteção, a tudo que pode contribuir para que vocês tenham uma vida melhor possível. Muito obrigada, uma excelente palestra para todos. Nós agradecemos a presença de Fernando Martins, que é professor da Rede Municipal de Ensino, Edna Dark da Silva Aguiar, orientadora pedagógica da IMF Violeta Dória Lins, Fernanda Martins, gestora da IMF, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Marco Aurélio, instrutor representando aqui o Instituto SBET, Francisco Jaime Alves de Souza, professor representando a Semefeja, Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire. E Roseni Ferreira e Maria Aparecida Soares, representando a obra social São João Bosco da Rede Salesianos. E também agradecemos a presença de todos os professores e alunos dessas instituições presentes. Então, agradecemos também a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que dirijam-se à plateia para o início da nossa palestra de hoje. A psicóloga Vitória Rocha é bacharel licenciada em Psicologia pela Faculdade Anhanguera e pós-graduada em Psicologia da Infância e Adolescência pelo Child Behavior Institute of Miami, com extensão em Comportamento Suicida pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e ludoterapia centrada na criança e adolescente pelo Instituto DIBS. Fiquem agora com a palestra, conversando sobre saúde mental, a importância do autocuidado. Oi, gente, boa tarde. Que delícia que é ver esse teatro cheio. Vocês não imaginam a saudade que eu tava de estar aqui e principalmente falar para tantos jovens. Bom, para começar, você pode passar para mim, por favor, o slide? Para começar, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que é sobre saúde mental e o autocuidado. Eu sou a Vitória Rocha, psicóloga, especialista em saúde mental da criança e do adolescente, e agradeço o convite do vereador Rossini, da Elecamp, para estar aqui com vocês hoje. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é saúde mental? Quem aqui que está presente sabe o que é saúde mental? Levanta a mão aí da plateia. Bem mais ou menos. Por isso que eu estou aqui para explicar para vocês o que é saúde mental. Primeiro de tudo, saúde mental é um termo que está relacionado... Obrigada. Primeiro de tudo, gente, saúde mental é um termo que está relacionado à forma que uma pessoa enxerga e reage às exigências da vida. É também a forma que a gente vê as mudanças e, principalmente, como tudo isso harmoniza com as nossas emoções. Se a gente for falar sobre a OMS, ela traz para a gente uma definição que a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, onde ela pode lidar com as tensões normais da vida e também pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e, assim, contribuir com a comunidade. Quando eu estou aqui falando com vocês sobre saúde mental, não é esse lugar onde tudo fica muito bem. Na verdade, saúde mental é a forma com que a gente consegue lidar com os problemas da vida.
Saúde mental, na verdade, é a gente entender que há recursos para lidarmos com essas situações. E quando eu trago isso para vocês, sobre essa possibilidade, sobre formas e recursos para lidar com a saúde mental, eu pergunto, como está a saúde mental do estudante? Só um minutinho que eles vão colocar de volta. Tá ali em cima, ó. Isso. E aí eu pergunto para vocês, como está a saúde mental dos estudantes? Pois é, quando eu faço essa pergunta, eu trago um dado muito importante, que é 87% dos estudantes hoje são impactados pela saúde mental. Isso quer dizer que mais de 50% desse auditório aqui ultrapassa ou passa por alguma questão em relação à saúde mental. E isso porque esse número aumentou exatamente porque com a pandemia, e na verdade, muito, mas muito antes da pandemia, nós tivemos um cenário propício para situações de estresse e de ansiedade, o que comprometeu a saúde mental dos estudantes que sofrem com a pressão escolar na pandemia. As mudanças no processo de ensino e aprendizagem comprometeram não apenas a qualidade de ensino, como também aumentou o risco dos desajustes mentais. Eu lembro que eu estive aqui nesse mesmo palco há 11 anos atrás, me formando em produção de moda. Uma coisa muito diferente do que eu sou hoje. Mas eu me lembro que há 11 anos atrás nós não falamos sobre saúde mental. E eu me lembro o quanto a minha saúde mental foi impactada pelo processo que eu passava lá na escola. Só que ninguém falava sobre isso. Estar aqui hoje nesse palco como psicóloga, que já esteve, muitas vezes está nesse lugar de saúde mental, falando e vivendo a ansiedade, é algo muito importante. Estar aqui nesse palco com vocês aqui me olhando, é perceber que há a possibilidade de falar e de principalmente conscientizar a possibilidade que nós temos de lidar com a nossa saúde mental. Eu gostaria que há 11 anos atrás, quando eu estava aqui apresentando meu TCC, alguém tivesse me dito que vamos falar sobre a sua saúde mental, vamos acolher sobre o seu sofrimento, e estar aqui hoje me põe essa possibilidade da gente falar sobre esse lugar. Porque a saúde mental, ela traz sintomas principalmente físicos. Aqui diz que todo esse processo, ele gera um sofrimento psíquico e contribui para o desenvolvimento de sintomas que colocam em xeque a nossa estabilidade emocional, tanto dos estudantes quanto quem está na educação. Esses sintomas, eles são mais evidenciados como a irritabilidade, a apatia, a insônia, o mau humor, o desinteresse pela escola e também os problemas de concentração. Eu tenho certeza que os educadores que estão aqui hoje podem me confirmar o quanto isso está sendo mais presente depois da pandemia. Como eles conseguem enxergar alunos mais tristes, alunos que não estão tendo um desempenho como tinham há 2, 3 anos atrás. A pandemia foi um momento extremamente triste e ainda é um momento que traz muita tristeza para a gente. Mas foi um momento em que as pessoas começaram a olhar para todos aqueles que estavam em casa. Foi onde os pais começaram a dar mais atenção para os filhos e foi onde a gente viu como há sofrimento nesse lugar da infância e da adolescência. E quando eu trago esse assunto para vocês, não só para os estudantes, mas para os educadores, é que o ambiente da escola é um lugar que a gente consegue enxergar bastante a questão da saúde mental. E estar aqui hoje para falar sobre esse aumento, eu trago também sobre as possibilidades que nós temos de lidar com tudo isso. A vida não é só o aumento sobre toda essa situação que vem aumentando, mas é a gente falar também sobre o aumento das possibilidades que nós temos para lidar com a nossa saúde mental. E quando eu trago esse lugar, existem inúmeras formas da gente lidar com a saúde mental. Muitas. Mas hoje eu vim falar de um lugar muito importante que é o autocuidado. Alguém aqui sabe o que é autocuidado? Quem sabe, levanta a mão aí para mim. Muito bem. Temos muitas pessoas aqui que entendem sobre o autocuidado. E o que seria esse lugar, Vicky, de autocuidado? O autocuidado, ele se refere ao conjunto de ações, ou seja, é onde cada indivíduo exerce
para cuidar de si mesmo e promover uma melhor qualidade de vida para si. Eu coloquei e resolvi falar sobre autocuidado porque eu entendo que existem muitas outras formas. Mas uma das melhores formas é a gente entender sobre a gente. É a gente compreender os nossos limites. É a gente saber que existe esse lugar que, opa, eu posso cuidar de mim. É claro, todos nós precisamos ser cuidados também. Mas existe esse lugar que é muito importante do autocuidado. Bom, hoje eu trouxe para vocês 3 formas de autocuidado para o estudante, mas não somente para o estudante, para qualquer um de vocês que estão aqui. E a primeira forma de autocuidado que eu trouxe para vocês foi para puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, para fazer terapia. Eu sei que antigamente o processo terapêutico não era um processo acessível, era extremamente elitista, era algo muito caro. Hoje nós estamos tendo uma mudança muito grande nesse cenário. Só aqui em Campinas nós temos 4 universidades que promovem processo psicoterapêutico de forma gratuita e de qualidade. Nós temos também muitos projetos que fornecem o processo de psicoterapia como algo voluntário ou até mesmo de forma mais acessível quando nós falamos de valores. E por que então fazer terapia? Porque a terapia, antes de tudo, gente, precisa ser uma escolha que vem da gente. Por isso é um autocuidado. A terapia funciona quando nós estamos nesse lugar de escolha. Quando nós optamos estar ali de frente, não só com os nossos problemas, mas com o que nós somos. Por isso é uma das coisas que eu mais falo sobre essa importância de estarmos nesse lugar em processo psicoterapêutico. E se você pode ou você quer, faça terapia. Porque a terapia é um lugar muito importante para a gente se acolher os nossos monstrinhos que existem lá dentro da gente e, principalmente, ter esse lugar de autoconhecimento. E agora, uma segunda dica. Se movimente. Por que eu coloquei esse lugar de se movimentar? Porque quando nós estamos mexendo o nosso corpinho, e estamos aqui, ou quando a gente vai jogar um futebol, ou quando a gente vai até ali dar uma volta na esquina de casa, nós liberamos endorfinas que fazem com que a gente sinta um pouquinho de bem-estar. Quando eu falo sobre esse lugar, eu falo porque a atividade física regular, praticando de uma forma mais constante, ela não reduz apenas a questão da estética, o que é um assunto para a gente falar também, mas, principalmente, ela melhora a capacidade cognitiva, reduz os níveis de ansiedade e estresse e fornece, principalmente, mais energia e aumenta a nossa autoestima. Além disso, os movimentos motores realizados durante a nossa atividade liberam endorfina. Eu sei que, às vezes, a gente nem quer fazer a atividade de educação física que tem lá na escola. Mas você pode pegar, por exemplo, o seu celular, colocar no YouTube, fazer uma aula, talvez de Zumba, talvez de Muay Thai, talvez, não sei, alguma coisa que exista ali que mexa o seu corpinho. Então, a gente tem muita possibilidade e também uma acessibilidade maior quando eu falo sobre atividade física. Porque isso pode ser uma escolha de vocês. Pode ser uma volta ali na esquina de casa, pode ser uma pelada com os amigos, pode ser talvez uma partida de vôlei. A atividade física ela pode ser a escolha que fizer mais sentido para vocês, para que aí sim ela seja prazerosa e para que vocês façam com gosto. E agora eu vou trazer mais uma dica para vocês. Esteja com quem vocês gostam. Na pandemia, nós estivemos num lugar de solidão. Na pandemia, aumentou, na verdade, as estatísticas de depressão. O que aumentou também grande parte das estatísticas em relação a suicídio. Em relação a esse lugar que nós nos sentimos só. E nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Seres para estar em comunidade, seres para ter alguém juntinho. Quando eu falo desse lugar de estar com as pessoas, eu também falo de nós escolhermos as pessoas. O não também faz parte do autocuidado. Sabermos que, às vezes, nós precisamos falar não. A gente precisa saber que, às vezes, precisamos fazer escolhas. Por isso que é muito importante. Estar com quem a gente gosta também é colocar limite em algumas relações que não nos fazem bem. Isso é autocuidado, isso também é saúde mental.
Então, quando eu trago para vocês, né, esteja com quem vocês gostam, e principalmente esse lugar do afeto, eu falo para vocês buscarem estar em contato presencial com as pessoas que te fazem bem. Saiba dizer não às relações que não te faz bem. E, principalmente, aqui cabe aumentar a tolerância das pessoas que a gente não gosta. Olha o bullying aí. Se a gente não gosta, a gente respeita, né? E também é muito importante, é muito bom, a solitude é ótima, mas é muito importante a gente lembrar que nós somos seres humanos e que nós somos um ser social e que socializar de maneira saudável pode ser agradável e principalmente divertido e que, além de tudo, pode nos ajudar com o nosso crescimento pessoal. É bom a gente ter com quem contar. E eu acho que a pandemia trouxe isso, a importância das nossas relações. E como estar bem pertinho faz sentido para a gente. Por isso que eu quis trazer sobre esse assunto hoje, sobre o autocuidado. Porque o autocuidado é sobre escolhas. O autocuidado são pequenas maneiras bem sutis que a gente pode ter no nosso dia a dia que melhora o nosso bem-estar. É claro que a gente precisa lutar muito ainda pela saúde mental e eu super entendo que existe esse lugar. Mas quando nós começamos com pequenos gestos para nós mesmos, a gente já está dando um grande passo para muita coisa. Então, quando eu trago esse assunto, é para vocês pensarem no contexto escola, no contexto casa, em todos os contextos. Como será que vocês estão cuidando de si mesmo? Como será que vocês estão se olhando? Porque quando a gente se olha, a gente se cuida, a gente também permite olhar para o outro e cuidar do outro. E eu gostaria de lembrar aqui, principalmente reforçar, que nós estamos num lugar cheio de estudante. Talvez você seja estudante, talvez você trabalhe com estudante, ou talvez você já tenha sido estudante. Então, lembre-se que, na verdade, a vida é feita de vários momentos. Talvez esse seja mais um que está passando para você experienciar muitos outros. Quando eu digo isso, é para a gente lembrar que ainda há muitas oportunidades para a gente viver. Principalmente quando eu falo de saúde mental. Ainda há muito lugar para a gente se cuidar e para a gente cuidar do próximo. Principalmente, se cuide com afeto. Respeite os seus limites. E quando eu falo sobre respeitar os seus limites, é a gente lembrar que os estudantes têm muitas oportunidades. A gente precisa ficar atento para que as nossas estatísticas não aumentem. É importante lembrar que o estudante, o jovem, tem sim direito à qualidade de vida e principalmente ao autocuidado. Então, quando vocês estiverem lá, lembre-se que vocês merecem se cuidar e que merecem ser cuidados também. Eu trago isso para finalizar hoje esse nosso bate-papo, essa nossa conversa breve, porque eu sei que às vezes o estudante também tem pressa, e eu já fui uma estudante. Eu gostaria de lembrar para vocês um recado muito, muito importante. Que é muito importante o quanto nós conhecemos e compreendemos, mas existe algo que é ainda mais essencial para uma vida integral e plena. É amar a nós mesmos. Saúde mental é principalmente sobre o amor que nós temos por quem somos. Então, se cuidem com afeto, cuidem dos próximos com afeto e lembre-se sempre que vocês não estão sozinhos. É isso. Obrigada. Final. Explica no final, né? Posso? Não. Pode ir. Neste momento, a diretora acadêmica Nelly Monteiro, da Elecamp, fará a entrega de uma carta de agradecimento em nome da Câmara Municipal de Campinas, à nossa palestrante de hoje.
TV Câmara, Campinas.